Como é que é, chicos? Bem-vindos aqui a mais um episódio do Make It Count, em que estou semanalmente a partilhar contigo as minhas aprendizagens que estou a fazer todas as semanas para garantir que estou a aproveitar a minha vida ao máximo. Neste episódio vamos explorar aquilo que aprendi neste livro, The Power of Full Engagement. Managing Energy, not Time, is the key to high performance and personal renewal. Gerir a nossa energia, não o nosso tempo, é a chave para a máxima produtividade e para também maximizarmos o nosso bem-estar. No último episódio partilhei contigo a epidemia que vivemos enquanto sociedade do excesso de trabalho, certo? O problema, o desafio que é o stress acumulado, a ansiedade, o burnout. Neste episódio eu vou revelar como é que podes ultrapassar tudo isso. E por isso, eu no último episódio falei de que ser mais produtivo não é trabalhar mais horas, mas sim sermos mais eficazes nas horas em que trabalhamos. E neste episódio eu vou dizer aqui qual é que é a fórmula, qual é que é a abordagem que nós podemos ter para garantir que somos mais eficazes nas horas em que trabalhamos. Bora lá! Tal como disse no último episódio, o meu objetivo aqui não vai ser convencer-te que de facto nós temos que priorizar o nosso bem-estar e as nossas relações porque a nossa vida vai ser melhor de acordo com isso. Certamente isso é verdade, mas não é aquilo que eu vou fazer. É mesmo mostrar-te que é ao garantirmos que nós priorizamos outras áreas da nossa vida que depois vamos ser mais eficazes nas horas em que trabalhamos. Se vamos neste episódio falar sobre alta performance, temos que falar sobre quem é que são as pessoas que têm e que são mais focadas em ter a máxima performance possível no planeta. Estas pessoas são pessoas, por norma, que se gerem por centésimas de segundo, são pessoas que se gerem por 5 kg a mais, são pessoas que se gerem por 2 cm a mais, são pessoas em que a mínima diferença faz uma diferença entre uma medalha de ouro ou uma medalha de prata. São os atletas de alta competição. Existem atletas de alta competição numa série de modalidades. O interessante aqui sobre os atletas de alta competição é que são atletas que são mega focados mesmo em ter o melhor resultado possível. E portanto são atletas que trabalham no duro, são atletas que nós admiramos, seja um Cristiano Ronaldo, seja um Michael Phelps, um Michael Jordan, são pessoas que nós admiramos imenso e que se focam imenso nos seus resultados. Contudo, se nós pensarmos nos trabalhadores hoje em dia da maioria da sociedade, seja que trabalhem num ambiente mais corporativo ou noutro, a grande maioria das pessoas que trabalham e que não são atletas de alta competição, trabalham muito mais horas do que os atletas de alta competição. E isto é um bocadinho estranho, não é? Como é que os atletas de alta competição, que são as pessoas mais exigentes consigo próprios a garantirem que têm os melhores resultados possível, trabalham muito menos horas do que os outros trabalhadores? E por isso, aos outros trabalhadores, eu vou-lhes dar aqui um nome, trabalhadores de alta competição. Eu acho que esta é uma mentalidade que nos permite perceber muito melhor como é que nós podemos maximizar a nossa performance. É ao percebermos que nós não somos profissionais, nós não somos trabalhadores, nós somos trabalhadores de alta competição. Nós trabalhamos muitas horas, temos objetivos muito ambiciosos num mercado altamente competitivo e por isso é uma ótima forma de nós encararmos quem nós somos. Nós somos trabalhadores de alta competição e por isso, se somos trabalhadores de alta competição, podemos começar por pensar o que é que um atleta de alta competição faz para garantir que tem a máxima performance? Se eles estão tão focados, a maioria deles tem um treinador ou uma equipa de treinadores para garantirem que eles vão ter a melhor performance possível quando é necessário, como é que nós podemos retirar daquilo que eles fazem os melhores exemplos, abordagens, técnicas, estratégias, rituais para aplicarmos na nossa própria vida enquanto trabalhadores de alta competição? Vamos começar por abordar aqui qual é que é a equação de alta performance que a maioria dos atletas conhece, que é a nossa performance, ou seja, o nosso output, a nossa capacidade de gerar um certo resultado, depende sobretudo de dois grandes fatores. Depende da nossa skill, da nossa capacidade, do nosso talento, certo? Da nossa capacidade de marcar o penalti, da nossa capacidade de encestar o cesto livre, da nossa capacidade de fazer o discurso, de inspirar as pessoas, de escrever a música, de tocar o piano, ou seja, é da nossa skill em particular, ou seja, é uma coisa muito específica que nós temos que saber fazer e temos que saber fazer muito bem. Isso é, vamos dizer, metade da equação, é nós termos a capacidade para fazer. A outra metade de nós termos o resultado que queremos ter é o nosso estado. Os ingleses têm uma expressão melhor para isto, não existe em português, que se chama state of being, é o nosso estado de ser. É quase como uma combinação entre o nosso estado físico, mental, emocional, social, espiritual. É como, fora como nós nos sentimos, é o estarmos em flow. Porque será que o Ronaldo sabe marcar um penalti? Claro que sabe marcar o penalti. Será que o Ronaldo já falhou penaltis? Já falhou penaltis. É porque não sabia bater o penalti? Não. É porque não estava no estado certo. Certamente já te aconteceu tu estares num estado emocional
de tal ansiedade, tal stress, tal frustração, tal overwhelming, em que por muito que tu sabias uma coisa que te parece básica e que tu sabias exatamente como fazer, não conseguiste fazê-la ou demoraste muito mais tempo a fazer porque não estavas no estado certo. E certamente também já te aconteceu uma coisa que se calhar até te pareceu mais difícil, mas estavas em flow, estavas dinâmico, estavas fluido, espontâneo, parecia que tudo surgia e conseguias entregar o valor. E por isso, a nossa performance é muito determinada por estes dois grandes fatores. A nossa skill, a nossa capacidade e o estado em que nós estamos quando temos que ir executar. Vamos então abordar cada um dos dois tópicos para perceber como é que nós podemos então melhorar e maximizar a nossa skill e melhorar e maximizar o nosso estado. Porque se nós queremos trabalhar menos horas para termos tempo para outras coisas que também são importantes na nossa vida, nós temos que garantir que nessas horas que trabalhamos na mesma, com o mesmo valor, a mesma intensidade, ou seja, o mesmo output, a mesma produtividade do que nas longas horas que trabalhávamos antes. Vamos começar aqui pela skill. Para exemplificar como é que uma skill é construída, vamos utilizar um exemplo que é conhecido por muitos de nós, que é como é que nós construímos e aumentamos massa muscular. Como é que uma pessoa que queira aumentar os seus peitorais, as suas pernas, seja o que for, como é que uma pessoa aumenta a sua massa muscular? Aquilo que a ciência nos mostra hoje em dia com muita clareza é que para alguém aumentar a massa muscular, a primeira coisa que tem que fazer é expor o músculo que quer aumentar a uma pressão que ele não está habituado a lidar, certo? Não é entrar na zona de choque, em que quebra quase o osso, é entrar na zona de desconforto. No conforto, não há crescimento. No desconforto é onde todo o crescimento acontece. E por isso, muitas vezes é até na última ou nas últimas 2 repetições de um exercício qualquer no ginásio que a grande maioria do crescimento do músculo acontece. Ou seja, o que é que acontece em particular? Nós, quando fazemos muita força com um certo músculo, aquilo que acontece é que esses tecidos moles vão ficar ligeiramente danificados, vão ter microfraturas. E aquilo que vai acontecer é que vão mandar um sinal ao nosso organismo a dizer: "Uau, nós temos que reforçar este tecido, porque no futuro isto pode ser uma pressão que pode voltar a acontecer." E por isso, quando nós colocamos pressão acima do normal num certo músculo, o músculo vai ficar desgastado, vai ficar dorido, vai ficar cansado, mas é isso que vai sinalizar ao nosso organismo que é necessário aumentar a massa muscular daquele músculo em particular, porque no futuro pode surgir essa pressão outra vez. A mesma coisa com um calo. Se calhar já te aconteceu desgastares os calos das mãos porque foste ao ginásio e não levaste luvas. Aquilo que acontece é que quando desgastas um calo da mão, quando desgastas aqui esta parte dos dedos, vai crescer mais intenso e vais ficar com calos nas mãos. Porquê? Porque é a pele que é desgastada e depois manda o sinal a dizer: "Uau, temos que reforçar esta parte porque eu talvez vá enfrentar esta pressão outra vez." E estamos a dar aqui a analogia de um músculo, mas é a mesma coisa com as nossas skills. A forma como as nossas skills são construídas, a forma como os nossos músculos mentais, intelectuais, outros músculos do nosso organismo são construídos, é ao primeiro colocarmos uma pressão em cima deles que eles não estão habituados a lidar. Ao colocarmos pressão a mais, não é entrar em excesso, não é entrar na zona de choque, é entrar na zona de desconforto. E aqui, neste momento, provavelmente isto está a fazer sentido para ti. Sim, de facto, nós temos que colocar pressão no nosso organismo e é aí que o crescimento acontece. Mas não é totalmente verdade. O nosso crescimento não acontece quando nós colocamos pressão no organismo. O nosso crescimento acontece quando nós damos tempo para o organismo recuperar. Quando nós vamos ao ginásio, nós fazemos muita força e saímos de lá estourados com os músculos desgastados. O músculo não cresceu. O músculo ficou pior quando nós fomos ao ginásio. É o tempo de recuperação que permite com que o músculo tenha tempo para voltar a crescer e para se tornar mais forte. A mesma coisa nas nossas skills, a mesma coisa no nosso intelecto, a mesma coisa no nosso foco, nas nossas emoções. É ao nós nos colocarmos numa pressão alta o suficiente que faça com que isso sinalize ao nosso organismo que isto precisa de crescer, mas é depois ao darmos tempo ao organismo para recuperar que realmente vamos crescer. O crescimento existe sempre na recuperação, não existe na parte da pressão. E por isso, aquilo que os autores deste livro também abordam, este livro também fala muito sobre a pressão e recuperação como algo para alta performance. Aquilo que é a equação que eles têm é que pressão mais recuperação é igual a crescimento. Pressão mais recuperação é igual a crescimento. Se nós não estivermos a colocar pressão no nosso corpo, nós não vamos estar a crescer. Mas se nós não estivermos a recuperar depois de termos colocado pressão, nós não vamos também estar a crescer. Dizem os autores, e estou aqui a citar, todo o crescimento acontece na recuperação. Este conceito de maximizar o nosso crescimento ao alternar entre períodos de elevada pressão e elevada recuperação não é um conceito novo, especialmente para atletas de alta competição. É um conceito que foi inventado na Grécia Antiga, na altura dos primeiros Jogos Olímpicos,
por Flávios Filostratos. Foi a pessoa que escreveu o primeiro manual de treino para os gregos e inventou este conceito de nós temos que treinar e depois temos que recuperar. Este conceito chama-se periodização e é o conceito utilizado por praticamente todos os atletas de alta competição. O conceito é muito simples, diz que primeiro existe um período de elevada pressão e depois existe um período de elevada recuperação para recuperar a energia, o esforço, tudo aquilo que foi colocado no período de elevada pressão. E é no período de recuperação que o crescimento acontece. Lembro-me perfeitamente de estar na Seleção Nacional de Futebol de Praia, lembro-me de treinar com eles em Rio Maior e lembro-me de ir ao Dubai a um torneio, à Taça Intercontinental. Lembro-me perfeitamente de ver o horário para os dias e de pensar que não fazia sentido nenhum, porque havia um período muito intenso de treino, mas eram algumas horas por dia, e depois existiam períodos longos de recuperação. E para mim é quase como contraintuitivo, não é? Se nós queremos melhorar, se nós queremos crescer, é a fazer coisas que nós vamos crescer, não é a não fazer coisas. Mas hoje em dia consigo perceber que eu é que estava errado. Aquilo que nos faz crescer é nós colocarmos imensa pressão no nosso organismo, ou seja, nós trabalharmos de forma muito eficaz num curto período de tempo e depois darmos tempo para recuperar, porque é na recuperação que o crescimento acontece. Se perguntarem ao Ronaldo qual é que é o segredo do sucesso dele, ele vai dizer que é trabalhar no duro. Mas se lhe perguntarem qual é que é o segundo segredo do sucesso dele, ele vai dizer que é descansar, recuperar. Eu já o ouvi a falar sobre isto, se calhar já ouviste também. O Ronaldo é não só excelente a trabalhar, não só excelente a treinar, mas excelente a recuperar também. Tem todos os mecanismos e mais alguns de crioterapia, aquelas pernas insufláveis para compressão. Ele faz tudo aquilo que for necessário para garantir que está a recuperar. E se calhar estás a pensar, ok, mas eles são atletas e eles usam o corpo desgasta-se e tem que recuperar. A mesma coisa com a mente. Nós desgastamos a nossa mente e se nós não dermos tempo para a nossa mente recuperar, ela vai continuar a ficar desgastada. E aquilo em que a maioria dos trabalhadores de alta competição se tornam é aquilo que os autores chamam de flatliners, linhas direitas. São trabalhadores que estão sempre na zona de pressão. Em vez de serem cíclicos, em que alternam zonas de pressão com zonas de recuperação, como os melhores atletas de alta performance, qualquer um deles é isto que faz. Os trabalhadores de alta competição, aquilo que fazem é serem flatliners, é sempre em pressão, sempre em pressão. E por isso, a sua mente, as suas emoções estão constantemente em alta pressão, constantemente em alta pressão. E aquilo que acontece quando nós não recuperamos é que, eventualmente, depois de tempo demasiado em alta pressão, nós entramos num fenómeno chamado de overtraining. Em overtraining, o nosso sistema fica completamente fora de controle. Os trabalhadores de alta competição, quando sofrem isto, chamam-lhe burnout. O nosso sistema fica completamente fora de controle. Tudo no nosso corpo fica descontrolado. Os níveis de inflamação disparam, os níveis de cortisol, que é a hormona do stress, também disparam e o nosso corpo parece que fica fora de controle. E demoramos imenso tempo a recuperar deste overtraining, se formos um atleta de alta competição, ou de burnout, se formos um trabalhador de alta competição. E por isso, aquilo que acontece é que, como o nosso crescimento acontece na recuperação, se enquanto trabalhadores de alta competição nós estamos constantemente a competir, constantemente em alta pressão, aquilo que acontece é que nós não temos tempo para recuperar. Está mais que demonstrado que no nosso sono nós integramos as aprendizagens do nosso dia. E especialmente nas últimas horas do nosso sono, no nosso sono REM, Rapid Eye Movement, basicamente nós estamos a integrar uma série de coisas fundamentais que aprendemos no nosso dia-a-dia. E essas são as horas que a maioria das pessoas não dorme. Porquê? Porque quer trabalhar mais, porque acha que é trabalhar mais horas que vai conseguir crescer mais e acrescentar mais valor. Não é verdade. Se nós dormirmos aquilo que o nosso corpo pede, vamos estar a integrar as aprendizagens daquele dia, vamos estar a tornar em pessoas superiores, com melhores skills, melhores capacidades, e depois nas horas em que trabalhamos vamos conseguir acrescentar muito mais valor. E por isso, é na recuperação que o crescimento acontece a nível muscular, físico, mas também é na recuperação que o crescimento mental e intelectual, as nossas skills, também crescem. E por isso, se nós queremos maximizar as nossas skills, nós temos que fazer aquilo que os melhores do mundo fazem, que são os atletas de alta competição. Temos que colocar períodos de alta pressão e períodos de alta recuperação, porque senão a consequência é que vamos diminuir o nosso crescimento. A consequência não é só o nosso bem-estar, é o nosso próprio crescimento das nossas skills, que é o primeiro fator da nossa equação de alta performance. Skills e estado. E por isso, nós queremos ter melhores skills, nós queremos ter melhores capacidades, temos que ir sempre por este ciclo de pressão e de recuperação. Os atletas de alta competição investem muitas horas do seu tempo a treinar para estarem poucas horas a competir. No nosso caso, enquanto trabalhadores de alta competição, nós investimos todo o nosso tempo a competir. Aliás, nós fazemos as coisas de forma diferente. Nós investimos a primeira fase da nossa vida, os primeiros 20 anos da nossa vida, a treinar, a estudar, para depois irmos competir nos 40 a seguir. Não faz sentido nenhum. Existem duas formas de crescer.
Uma é através da nossa própria experiência, e aí é fundamental nós termos este ciclo de pressão e recuperação. Nós trabalhamos no duro e depois recuperamos, integramos aprendizagens, tornamos mais fortes, depois trabalhamos no duro outra vez e permanecemos neste ciclo. Mas existe outra forma de crescer também. Este é o nosso treino. O nosso treino é irmos aprender com outras pessoas. O nosso treino é estarmos a estudar. O nosso treino é estarmos a aprender. Não é só a trabalhar que nós crescemos, é também ao irmos aprender. E por isso, enquanto um atleta de alta competição passa a grande maioria do tempo a treinar para depois ir competir, nós estamos sempre a competir e nunca treinamos. O que é que acontece? Não estamos a crescer à velocidade que podíamos estar a crescer. E por isso, seja porque não recuperamos e por isso não integramos as nossas experiências e não crescemos de acordo com a nossa própria experiência, seja porque não treinamos, ou seja, não estudamos e vamos à procura de conhecimentos de outras pessoas, nós estamos a limitar muitíssimo o nosso crescimento, o que faz com que as nossas skills, em vez de crescerem exponencialmente, cresçam linearmente e muito devagarinho, o que faz com que nós não conseguimos entregar tanto valor nas horas em que trabalhamos, o que faz com que temos que trabalhar mais horas porque não temos tanto valor para acrescentar nas horas em que trabalhamos. Espero que isto esteja a fazer sentido, logicamente, para ti. Vou resumir isto aqui só mais uma vez, só para garantir que ficou. As nossas skills são melhoradas ao aprendermos com a nossa própria experiência e ao aprendermos com a experiência dos outros. Ou seja, nós temos que dedicar tempo na nossa vida ao aprender com os outros e ao aprender connosco próprios. Quando é que nós aprendemos com a nossa experiência? É ao trabalhar no duro e depois é ao descansar, não é descansar, não é ser preguiçoso, é ser inteligente. Há muita gente que depois fica com culpa, desculpado quando está a recuperar, porque encara isso como preguiça, como eu podia estar, de facto, como na Seleção Nacional de Futebol de Praia, eu podia estar a trabalhar e a crescer. Não é verdade. É a recuperar, tu vais integrar as tuas aprendizagens, vais aumentar as tuas skills, adicionas isso àquilo que estás a aprender com outras pessoas, idealmente em livros, em conversas, em seminários, em cursos, juntas isso tudo e isso faz-te crescer, faz aumentar as tuas skills. Com mais skills, mais performance, tu podes trabalhar menos horas, porque nas horas de trabalho acrescentas muito mais valor. Espero que este discurso aqui tenha feito sentido, porque isto é mesmo importante. A médio e longo prazo é o crescimento das nossas skills que nos faz cada vez mais acrescentar mais valor nas horas em que nós trabalhamos. Falámos aqui das nossas skills, vamos aqui falar então do nosso estado. Quero que pense nisto desta forma. As nossas skills é quase como se fosse um reservatório em que nós temos mais para dar. Pensa nisto como, vamos dizer que nós temos 100% da nossa capacidade. 100% da nossa capacidade está ali pronta para ser utilizada. Se essa capacidade é totalmente utilizada, depende do nosso estado emocional. Se nós estivermos num estado emocional de 0 a 10, se estivermos num 10, vamos utilizar 100%. Se nós estivermos num 8, se calhar só vamos utilizar 80%. Se estivermos num 5, só vamos utilizar 50%. Se estivermos altamente frustrados, ansiosos, estressados, não vamos conseguir utilizar nada. E por isso, não basta nós estarmos progressivamente a crescer as nossas skills com a metodologia que falámos antes. É fundamental também nós estarmos a garantir que estamos no melhor estado emocional possível. Porque depois, no momento em que vamos bater o penalti, em que vamos fazer a apresentação, em que vamos ter a reunião, seja o que for, nesse momento, aquilo que vai determinar se nós conseguimos ou não utilizar as skills que estivemos a construir ao longo dos últimos anos é o estado em que nós estamos nesse momento. Quanto melhor for o nosso estado, quanto mais em flow estivermos, mais skill vamos conseguir utilizar. Quanto pior estivermos a nível físico, mental, emocional, menos capacidades, menos skills vamos utilizar. Como a maioria dos trabalhadores de alta competição está em constante overtraining, mesmo que não chegue ao burnout, os sintomas antes são stress, ansiedade, tensão, pressão, cansaço acumulado, as pessoas acabam por não estar no melhor estado possível para garantirem que vão entregar o valor específico que podem entregar. E por isso, não só é fundamental nós termos ciclos de pressão e recuperação para o crescimento das nossas skills, como também para dar espaço à nossa mente e às nossas emoções, que por norma é aquilo que é mais drenado no dia-a-dia dos trabalhadores de alta competição, temos que lhes dar espaço para elas recuperarem, porque é ao nós recuperarmos mentalmente e recuperarmos emocionalmente que depois vamos conseguir estar num melhor estado para concretizar e para garantir que estamos a fazer aquilo da forma que deve ser feita. E por isso, se nós temos overtraining no caso da nossa mente e das nossas emoções, no caso de trabalhadores de alta competição, nós temos um fenómeno exatamente oposto, que é undertraining, no caso da nossa componente física, social e muitas vezes também espiritual. Ou seja, nós estamos sempre lá em cima, sempre a impressão, sempre a impressão, sempre a impressão, quando toca a mente e emoções, quando toca a intelecto, quando toca a skills, quando toca a trabalhar no duro, mas estamos quase sempre lá em baixo, na zona de conforto, sem desafiar o nosso organismo,
Estamos quase sempre lá em baixo no que toca à nossa componente física, no que toca à nossa componente relacional, social, amorosa e no que toca à nossa componente espiritual, de nos sentirmos conectados com algo maior do que nós próprios. E isto também faz com que o estado com que nós depois vamos estar durante o dia para executar com a máxima performance possível não seja o melhor. Nós estamos em overtraining em certas capacidades nossas, que faz com que não recuperem e estamos exaustos, e depois estamos noutras capacidades que temos de também trabalhar, estamos em undertraining, estamos sempre na zona de conforto. E por isso a regra aqui os autores dizem desta forma: If you overuse it, you lose it. Se usares demasiado, vais perder essa capacidade, não vai ser sustentável. E if you don't use it, you lose it. Se não usares, vais tender a perder. Se calhar já passaste pela experiência de teres partido um braço ou uma perna ou seres operado a algo e tens que usar um gesso durante 3 semanas ou durante um mês. É impressionante como... Eu pessoalmente fui operado ao joelho aqui recentemente e é impressionante como em 2 semanas o músculo da perna, que demorou anos a ser construído, a grande maioria desse músculo, estamos a falar de 80% a 90% da massa muscular, desaparece no espaço de 2 a 3 semanas. E por isso, se calhar já passaste por esta experiência ou se calhar já viste alguém passar, o nosso corpo tem uma capacidade extraordinária de ser eficiente. E por isso, tudo aquilo que não estiver a ser usado, o corpo vai dizer, nós não precisamos disso. Assim como quando nós fazemos pressão em algo, é sinalizado que nós precisamos de redobrar isso, quando nós não fazemos pressão em algo, é sinal que nós não precisamos de ter isso. E por isso é que a maioria de nós aprendeu francês quando estava a estudar e a maioria de nós não sabe falar francês. Porquê? Porque não o utilizamos. Aquilo que nós utilizamos tende a crescer, aquilo que não utilizamos ou utilizamos em excesso tende a decrescer. E por isso, se nós queremos ter o melhor estado emocional possível, nós temos que garantir que estamos a trabalhar, segundo esta ótica, de pressão e recuperação, nas várias dimensões da nossa vida. Temos que estruturar a nossa semana ideal, e eu falo muito sobre isto no episódio 2, é todo dedicado a como é que nós podemos estruturar a nossa semana ideal para garantir que, para os 3 pilares-chave da nossa vida, o nosso bem-estar, nós connosco próprios, as nossas relações, nós com as pessoas de quem mais gostamos, e a nossa missão, o nosso trabalho, a nossa vida profissional, nós com as pessoas que escolhemos servir, nós com o nosso trabalho, como é que nestas 3 dimensões nós estamos a desenhar uma semana que seja equilibrada a nível de pressão e recuperação em todos estes pilares. Porquê? Porque é assim que nós estamos, de facto, a garantir que não só estamos a melhorar as nossas skills, como estamos também num bom estado emocional. É ao nós termos equilíbrio na nossa vida e ao estarmos nos vários pilares de vez em quando sair da nossa zona de conforto e trabalhar no duro, sermos intensos, sermos focados, criarmos pressão no nosso organismo para ele ficar fragilizado momentaneamente, para depois recuperarmos e permitir que isso traga novo crescimento. E por isso, é isso que nos permite ter um desenvolvimento das nossas skills e é isso que nos permite também, visto que estamos a equilibrar os vários pilares, estamos equilibrados no nosso trabalho, nas nossas relações, nos nossos rituais de bem-estar, o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa espiritualidade. É ao estarmos equilibrados nisto, sempre numa dinâmica de pressão e recuperação, que garantimos que estamos a aumentar as nossas skills a longo prazo, médio e longo prazo, e que, a curto prazo, todos os dias estamos no melhor estado possível para garantir que quando é para executar, nós não falhamos. Quando é para executar, nós não hesitamos. Quando é para fazer acontecer, nós estamos lá com tudo aquilo que temos e vamos usar 100% das skills que construímos nos últimos tempos. E é isto, tens aqui a framework geral de como é que nós podemos maximizar a nossa performance. E o giro disto é que não só maximiza a nossa performance, como também maximiza o nosso bem-estar e as nossas relações. É ao nós estarmos, de facto, a construir as nossas skills a longo prazo e a ter o estado emocional certo no dia-a-dia que nós conseguimos maximizar a nossa performance. O que é que falta falar aqui? Falta falar sobre como é que nós podemos trabalhar no duro para garantir que quando estamos a trabalhar no duro, quando estamos a treinar, quando estamos a competir, quando estamos a executar, estamos a fazê-lo da melhor forma possível. E falta-nos também falar na parte de recuperação, como é que nós podemos recuperar da melhor forma, seja o sono, seja as pausas, há uma série de coisas que precisam ser faladas, e é ao recuperar que nós de facto vamos crescer e vamos continuar neste ciclo virtuoso de crescimento e de performance. Se este episódio é muito sobre esta forma de pensar e esta framework que acabámos de abordar aqui, em episódios passados e em muitos episódios futuros vou falar então do específico, daquilo que nós precisamos de facto fazer para garantir que nas horas que trabalhamos somos o mais eficazes possível e para garantir que nós estamos no melhor estado possível, para garantir que quando estamos a treinar estamos o mais focados possíveis, que estamos a crescer da melhor forma possível e na recuperação a mesma coisa também. Futuros livros e futuros episódios e futuros tópicos. Flow, Mihaly Csikszentmihalyi. Vamos falar sobre como é que nós podemos estar num estado de flow em que parece que tudo está a surgir.
Indistractable. Como é que nós podemos estar absolutamente focados e sem distrações quando estamos a trabalhar? Porque se nós estamos a ser distraídos quando estamos a trabalhar, não estamos a trabalhar de forma focada e depois vamos precisar de mais horas no trabalho para garantir que compensamos isso e às vezes até trabalhar ao fim de semana. Trabalhar de forma focada é absolutamente fundamental para garantir que estamos de facto a fazer as coisas como deve ser. Your brain at work, o teu cérebro no trabalho. Como é que o nosso cérebro funciona num registro de trabalho e como é que nós podemos tirar proveito daquilo que a neurociência mais recente nos explica sobre como é que nós podemos melhor, de facto, trabalhar para sermos mais eficazes. Deep work, como é que nós podemos trabalhar mesmo de forma profunda e focada, como é que os melhores cientistas, artistas, atletas, empreendedores, como é que eles trabalham de forma absolutamente focada em períodos de tempo, em blocos de tempo fundamentais para garantir que estão a entregar o maior valor possível. The One Thing, um livro extraordinário sobre gestão de tempo, dos meus preferidos, e aqui vamos falar muito sobre single tasking, sobre a importância de nós termos a capacidade de dizer que sim a uma coisa, não a todas as outras e de nos focarmos numa coisa em particular. The Talent Code, como é que nós podemos utilizar um tópico que o autor chama de Deliberate Practice para garantir que estamos a fazer aquilo que os melhores do mundo fazem quando estão a treinar. Há uma grande diferença entre os melhores do mundo a treinar e os amadores a treinar, e isso é abordado aqui neste tópico. Why We Sleep, o nosso sono é das maiores fontes de recuperação que nós temos na nossa vida. Como é que nós podemos dormir melhor? Digital Minimalism, como é que nós podemos ter menos exposição e menos overwhelming com o Instagram, WhatsApp, TikTok, Snapchat, Facebook, Slack, tudo e meio e-mail, tudo e mais alguma coisa que nos atrapalha e nos distrai ao longo do dia. E bem, podia estar aqui a falar sobre 1001 livros mais que vamos aprender. Estes foram alguns daqueles que já li, que já tenho aqui episódios prontos para o futuro. Todas as semanas estou a ler um livro novo em que estou a aprender, estou a aplicar na minha vida e depois, passado algum tempo, partilho contigo não só as minhas aprendizagens, como também a forma como aplico na minha vida. E é isto, espero que tenhas gostado deste episódio. Se quiseres uma perspectiva mais prática de como é que eu estruturo a minha semana para garantir que tenho, de facto, estes 3 pilares bem preenchidos numa ótica de pressão e recuperação, vê o episódio número 2 do Make It Count. Eu aí mostro-te mesmo o meu calendário e entro a fundo em como é que organizo a minha semana. Temos episódios muito giros para trás. Se este é o teu primeiro episódio, vai ver os episódios que temos para trás. Até à próxima, até para a semana e até lá, já sabes, Make It Count.